manhã, agora, Camila, o bispo está com a responsabilidade de trazer o shiur desta manhã, dessa paraxá, Vaideira, né? E com certeza o Eterno falará aos nossos corações. Oremos. Pai Eterno, Tu dará pela tua unção que Tu derramas nesta manhã, neste local, Senhor. Este local não é outro senão a nossa Beit Tefilá, a nossa casa de oração, a nossa casa de estudos da Tua Torá, Senhor. Ministra nesta casa, através de todos aqueles e toda aquela que aqui se encontram, Senhor, daqueles que aqui vêm para ouvir, Senhor, a Tua voz, o Teu ensinamento. Use a Tua serva, use o pregador desta manhã, use este vaso, segundo o vosso beneplácito, e que estejamos nós, que aqui estamos, e aqueles que nos assistem, atentos à Tua voz. Te oramos gratos, Hashem, Yeshua HaMashiach. Amém. Shabbat Shalom, amados. Shabbat Shalom, você que nos assiste também, nesta manhã de Shabbat. Antes de começar a falar da Paraxá, eu convido os irmãos a abrir o livro de Termilim, Salmos 33, que foi lido ontem. O versículo 1. Diz para nos regozijarmos no Eterno, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas, cantai um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Essa palavra fica no nosso coração de nos regozijarmos no nosso Deus. Muitos procuram ter alegria na satisfação da carne, comendo, bebendo, dançando, namorando, viajando, coisas boas. Mas a palavra de Deus fala para a gente nos regozijar no Eterno. Se você é justo, se você procura andar em justiça, louve a Ele. Louve a Ele, louve a Adonai. Abra sua Bíblia, sua Torá, no livro de Gênesis, Bereshit, capítulo 22. Vamos ver aqui também. A gente já indicou aqui também, né? Quem quiser, eu gosto muito dessa Torá aqui, ó, Torá Viva. Tá? Eu gosto bastante. É anotado por Rabino Ayer Kaplan. A versão dela é boa, de tradução. Simples, mas muito boa de entendimento. Foi investir numa Torá, é uma indicação. Quero fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Eu acredito que os mais antigos, até a minha avó, tem meu pai, meus irmãos. Será que Deus, ele prova o homem? No sentido mesmo de testar a gente. Será que Deus faz isso? Ele faz isso? Sim. A gente já fez isso? De testar? Quero ver até onde meu filho, até onde eu posso confiar nele. Até onde eu posso confiar nesse funcionário. Eu, quando era bem novinha, e realmente eu me converti ao Senhor, eu já contei isso aqui. Eu não era muito estudiosa não, sabe? Eu era daquelas que gostava de pular. Falo logo a verdade. E quando o Eterno realmente entrou na minha vida, né? Eu quis realmente conhecê-lo. A primeira coisa que eu falei para o senhor é parar de fazer isso. Eu não posso não pular, tem que ser honesta, né? E aconteceu uma situação na escola
Eu tinha um professor de literatura que era daquele gênero, né? E, gente, no dia de prova, ele pegou todas as provas, eu não tinha saído da sala, fiquei na sala, todo mundo saiu para o recreio. Eu estava no primeiro ano do ensino médio. Ele deixou todas as provas, olha só, eu vou deixar as provas aqui na sua mão, na sua mesa. Estava ali, estava tudo. Tá bom? Porque eu sei que você não vai olhar. Por que ele pensou isso, eu não sei. Ele deixou todas as provas na minha mesa, eu deixei na mesa dele, virada, um bolo assim de prova. E eu não olhei. E ele falou para mim, eu vou deixar com você, por que ele deixou comigo? Porque eu sei que você não vai olhar. Eu acredito que eu fui testada ali, né? Logo que ele ficou lá. E ele me testou, e graças a Deus acho que foi aprovada, né? Repeti de ano, repeti, porque eu estudava. Eu estava recomeçando, né, irmãos? Eu não podia pular, eu tinha que estudar. Mas para chegar no ensino médio, sem ter estudado de fundamental, é o recomeço, não é não, professores? Eu tive que recomeçar tudo do zero, né? Estudar de novo, tudo de novo, para mim ter condições, né, de avançar, honestamente. E o Eterno me deu essa mensagem, né? Será que Deus nos testa? Ai, Deus é mau assim? Quando eu penso no jardim do Ganélia, e você vê lá na palavra que o Senhor colocou todo tipo de fruto, todo tipo de árvore, e só disse que deu só uma ordem, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi a única ordem que ele deu, né? A palavra não diz que ele colocou uma cerca ali. A palavra não diz que ele colocou um anjo para guardar aquela árvore. Porque ele deu a liberdade. E ele testou, né? Ali se o homem ia obedecer. E infelizmente ele falhou. E quando ele falhou, o Senhor guardou a árvore da vida e expulsou ele do jardim. Lá em Gênesis 22, o primeiro versículo diz assim: aconteceu muitas coisas nessa paraxá, não vou falar, paraxá Vaierá. A palavra diz: depois desses eventos, Deus testou Abraão. Se você for olhar a vida de Abraão, ele foi testado de diversas maneiras, né? Primeiro teste: sai da tua casa, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Ele não deu localização nenhuma. Ele não falou, o lugar que você vai é um lugar legal, bacana, lá você vai encontrar conforto. Ele só disse: sai da tua casa. Para você sair da sua casa, você está saindo. Muitos de nós dizem que a família é o quê? É a base. Não é isso? Você sai da sua casa, você se sente como? Você se sente desprotegido, né? Você está na sua terra natal, você já conhece a localização, já conhece os vizinhos. Agora sai da sua casa para um lugar estranho. Você fica inseguro, não é isso? Naturalmente a gente fica assim. E o Senhor falou para Abraão, um homem de 75 anos, sem filhos ou bens materiais: sai da tua casa para a terra que eu vou te mostrar. Então ele foi testado ali também. Será que a gente tem essa fé? Deus fala: olha só, eu quero que você recomece comigo algo novo. Às vezes é um negócio novo, às vezes é uma caminhada nova, um lugar novo, uma casa nova, não sei. Mas vai para onde eu te mostrar. E ele foi. E ele falou: como as estrelas do céu, você vai ter filhos. E ele era um homem idoso. A palavra diz que Sara também já era uma mulher idosa, não podia ter filhos. E ele acreditou. E ele foi. E a mulher dele foi. E o sobrinho também foi junto. O filho nasceu, Isaac nasceu no tempo determinado, depois de muitos anos. E ele foi provado de novo. Deus testou Abraão. Abraão, ele disse: eis-me aqui. 2. Toma teu filho, o único que tu amas, Isaac. Ele não falou para pegar Ismael, né?
e vai para a área de Moriá. Traze-o como holocausto em uma das montanhas que eu te mostrarei. Deus testou Abraão onde ele mais amava. Se ele tivesse falado assim, pega Ismael e vai para a montanha que eu te mostrarei, talvez ele teria dificuldade, mas nem tanto quanto Isaac. Nesse versículo, quando vai falar que Abraão, esse como foi provado, diz Nissá. Nissá, Deus colocou ele à prova. Significa que Deus coloca o homem à prova. Em Deuteronômio 8, capítulo 8, versículo 2, mostra que Deus coloca o seu povo à prova. Ele anda conosco, mas chega um determinado momento da nossa vida que ele vai dizer, né? Vamos ver se ela vai obedecer mesmo agora. Vamos ver se ela vai acreditar ou ele vai acreditar. Deuteronômio, Devarim, capítulo 8, versículo 2. E lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu para te humilhar, para te provar, a fim de saber o que estava em teu coração. Deus humilha? Humilha. Deus nos testa, Deus nos prova. Quando vai dizer essa passagem aqui em Devarim capítulo 8, fala no deserto. Quantas coisas eles passaram lá durante essa caminhada? Foram muitos anos, foram 40 anos. Quantos momentos, a palavra de Deus vai nos relatar? Olharam os egípcios atrás deles, olharam o mar na frente, e agora? Moisés, Miriam e Arão, três velhinhos. E agora Moisés achando a câmera d'água? E eles viram o milagre. Vocês percebem que o Senhor nunca manda a gente olhar para trás? Perceberam isso? Quando Deus te tira de um lugar, não é para você voltar para lá. Deus te tirou de lá. Ah, mas lá eu estava mais confortável, na casa do meu pai e da minha mãe. Fica onde Deus está te mostrando. Ah, mas naquele antigo trabalho era melhor. Naquela antiga, aquele lá era melhor, mas Deus te tirou de lá para um novo caminho. Vá para o lugar onde Deus está te mostrando. E Ele vai te provar, vai me provar. Mas aqui está muito difícil. Ele quer saber o que está no nosso coração. Se vamos obedecer ou não. E nessa caminhada da vida, irmãos, você que nos assiste, nós vamos passar por certas humilhações. Aquela coisa de ter o pão de cada dia. Não é tudo do jeito que a gente imagina, um sonho. Um sonho. Não é um sonho, é uma vida real. A vida com Deus, a palavra diz que Ele nos testa. E o objetivo desse teste é saber o que está dentro de nós. Ele já sabe, mas você sabe? Eu sei. A gente está aqui louvando e agradecendo ao Senhor por mais uma semana. Mas quando chega o dia mal, quando chegam as provações, quando o Eterno diz, eu não quero você mais nesse lugar, você olha assim agora. Nós vamos realmente confiar nele? Nós realmente vamos olhar para frente? Irmãos, a palavra de Deus vai dizer que Ló, Deus mandou sair daquele lugar que ele escolheu para viver. Era um lugar lindíssimo, mas era um lugar onde tinha muitos ímpios. E Deus não queria ele ali. Deus queria destruir aquele lugar. E o Senhor não quer que a gente volte lá para trás. Deus não quer que você volte para aquele antigo lugar de onde Ele lhe tirou. E você está olhando para lá porque você está lembrando que lá você tinha isso ou aquilo. Lá eu tinha minha mãe, lá eu tinha meu pai, lá eu tinha meu irmão, lá eu tinha minha família. Deus está te chamando para um novo caminho. Vai para a terra que Deus te chamou. Vai para o caminho que o Senhor está lhe direcionando e provando. Porque a gente não é mais criança. A nossa fé não tem que estar em cima do outro. A nossa fé tem que estar consolidada
Deus, no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Como que Ele é o nosso Deus se a gente não está confiando nele? Eu estou confiando na palavra da minha irmã, que a minha irmã vai junto comigo, né? Amanda, eu vou começar um negócio com você, eu acredito em você. Não acredita nela. Acredita no que a Hashem está falando. Eu estou com você, né, sua irmã? Sabe por quê, irmãos? A irmã falha, mas Deus não falha. Deus não falha naquilo que Ele realmente quando a gente leu aqui Salmos 33, aos retos convém o louvor. Quando fala desse caminho reto, é o caminho de justiça. Se você está na justiça, irmão, você não vai cair. Cantar um novo cântico. Lá no livro de Shemot, Êxodo 16, versículo 4. Êxodo capítulo 16, versículo 4, vai dizer: o povo sairá, recolherá a porção. Nessa caminhada com o Eterno, o povo tinha que sair todos os dias para colher o maná. Ele não deu maná para armazenar. Essa caminhada de confiança, a confiança ela precisa ser desenvolvida. E essa confiança não pode ser em outras pessoas, porque a gente vai errar o caminho. Você precisa ter experiência com Deus. A sua confiança nele recolherá a porção de cada dia para que eu ponha em teste se andará na minha linha ou não. Eu quero saber. Aí o Senhor te manda para uma terra que aparentemente não tem nada. Meu Deus chamou para mim. Aqui, esse lugar aqui, poxa, podia ser um lugar bem vazio, né, Senhor, né? Igual o Ló falou: Senhor, não, me manda ali para aquela montanha ali, porque aí eu não vou ficar com medo. Para de direcionar a Deus. Deus não precisa do nosso conselho. Senhor, eu acho que ali é melhor. Que ali fica mais perto do mercado, ali fica mais perto do banco, ali fica mais perto do meu trabalho, ali fica mais cômodo para mim. Eu não quero comodismo, irmãos. Deus quer obediência. Se o Senhor quiser você perto de algo, está na alçada dele. Se Deus quer você perto de alguém, está na alçada dele. Mas às vezes a gente precisa só ouvir. Ouvir. Ele colocou o povo em teste. Quantos foram reprovados? Quantos foram aprovados? Aí vai faltar, amanhã não vai ter. Dava bicho. E quando nós não confiamos no Senhor, a gente fica apegado a coisas, a lugares. Não vou sair daqui não, porque aqui é o certo. Aqui eu tenho certeza que não vai faltar. Acho que vai fazer faltar. Porque ele não te quer ali. Eu não te quero ali. Como Jonas, enquanto ele não saiu daquele barco, a tempestade não para. Hashem põe à prova o seu povo. Ele nos testa. Eu já estou afirmando aqui pela palavra. Ele nos coloca. Aqui nessa passagem de Êxodo 16:4 fala: ele nos testa, ele testa o povo. Ele testou Abraão e ele testa como povo. Se você quiser abrir o livro de Devarim, capítulo 13, olha outra forma que Deus nos prova. 13, versículo 1 a 3. Vocês já cansaram de ouvir essa palavra, mas tem a ver sobre esse tipo de teste. Deus está testando até onde eu realmente vou obedecer. Fala do profeta e daquelas pessoas que têm sonho. Poxa, digo, um sonho com você. Sonhei isso e aquilo. A palavra diz lá no versículo 1. Profeta ou sonhador de sonho que deram sinal, um prodígio. É coisas que acontecem. São coisas reais, sobrenaturais, que realmente acontecem. Mas se esse profeta ou sonhador de sonho disser: vamos após outros deuses, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonho,
porquanto Adonai, vosso Deus, vos ama. Ele está testando você, Menasseh, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Eu creio, Pai, nesse momento, irmãos, quando Deus nos testa, Ele não manda palavra, Ele não manda ninguém. É um momento da nossa vida assim que é decisão. Você vai obedecer ou não vai? Ele não vai falar nada comigo, Ele já falou. Ele não vai dizer, não, Camila. Aí você ainda vai orar, Senhor, será que eu posso ali estar na roda dos escarnecedores para evangelizar? Isso fala toda loucura. Que tem um santo com profano? Que tem um santo com profano? O que você está fazendo ali? Ah, porque Yeshua, ele esteve no meio das diretrizes. Yeshua nunca se sentou na roda dos escarnecedores. Ele ensinava a palavra de Deus para todos que quisessem ouvir. Ele não impedia, não. Só pode vir a mim os justos. Nunca disse isso. Ele disse, os enfermos precisam de médico. Os sãos não. Agora afirmar que Machia ia lá assentar na roda dos escarnecedores. Quando aquela mulher Penhabuteiro, aquela mulher veio com puro nome, ela veio até ele adorá-lo. Quando qualquer pessoa quer Deus e vem a você para que você possa falar a palavra, você recebe. Recebe. Você não vai virar as costas para a pessoa porque ela não serve ao Senhor. Você vai falar a palavra para ela. Agora a gente não tem que ficar indo atrás de quem não quer. O Senhor nos testa, nos prova para saber se o amais. Vocês viram uma notícia de um grupo denominacional que comprou um local de maçonaria, que agora lá é lugar de culto, um lugar totalmente profanado? Irmãos, quando Deus toma, santifica um lugar. Deus não leva a gente para qualquer lugar. Deus levou Abraão e Isaac para Moriá. Por quê? Porque lá é o lugar para sacrifício. E foi lá que foi construído o templo, muitos anos depois. Então não é qualquer lugar que você deve estar, não é qualquer lugar que eu devo estar. E a gente precisa do Senhor nesse discernimento. A palavra de Deus aqui diz que Deus nos testa. Não é maravilhoso você chegar a uma pessoa e falar para você, dar uma revelação da tua vida? É, não é, irmão? É bom. Puxa vida, ai, Deus está falando comigo. Às vezes não, irmão. Às vezes não é Deus, não. Às vezes eu espírito de direção. Tem, ué. Ah, mas Deus não ia permitir. Permite. Permite. Ah, mas fez cura, curou o câncer. Ué, curou. E daí? Que curou. A pessoa ressuscitou. E daí? No livro de Apocalipse se diz que a imagem da besta vai ressuscitar. Exatamente para isso. Acreditarem, ouvirem, darem ouvidos. Quantos profetas, mano, abre no YouTube e tem profeta lá falando a torto e a direita, e as pessoas indo atrás disso. E Deus está provando. E Deus está provando. Lá em 2 Crônicas 32, eu vou abrir também. 2 Crônicas 32. Deus está nos dando nessa manhã um espírito de discernimento. Peça isso ao Senhor, irmãos. Nós precisamos de ter discernimento porque aconteceu um milagre. Amém. Mas presta atenção no que está sendo ensinado, no que está sendo falado. Presta atenção. Não fique encantado como ficou o general Naamã. Ficou encantado, né? Ele foi curado aquilo ali. Era impossível. E ele voltou, aí veio Geazi atrás dele. Meu senhor falou para você na hora, eu tiro. E ele todo feliz, não, pega tudo. Quem é profeta de Deus mesmo não enganar.
Aquele menino não tinha nem chegado e o profeta falou: meu coração não está contigo. E a lepra que estava com ele agora vai vir sobre você. Olha o poder. Esse é o mesmo poder, irmãos, que Deus dá aos profetas verdadeiros. 2 Crônicas 32, versículo. Eu vou ler do 30. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, no negócio dos embaixadores, dos príncipes da Babilônia, que foram enviados a ele a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Eu creio que esse desamparo é aquele momento que Deus cala, sabe? E a gente fica: meu Deus, será que Deus está comigo mesmo? Ele está com você, ele só está quietinho com você. Eu já vi uns vídeos, um vídeo em específico, acho que é de um filme, mas eu acho que é baseado numa vida real, de um menino que ele era cego e a mãe dele decidiu treinar ele. Não sei se vocês já viram. A mãe dele disse: ele era cego de nascença. Então, ele começou a apalpar as coisas e começou a chorar, porque ele queria encontrar a mãe dele, que ele era uma criança do tamanho do meu filho, ou maior. E a mãe ficou calada. E ele chorou, sentou no chão, chorou. Quando ele parou de chorar, a mãe ficou calada. Ele se levantou e ele começou a apalpar, procurar as coisas. Nisso a mãe dele ficou calada e depois a mãe começou a direcionar ele. Quer dizer, está criando nele que é uma ofensa. Você consegue, mesmo com o seu instinto. E eu creio que esse momento de desamparo é o momento que Deus está falando assim, quietinho, mas está aguardando ver como que a gente vai reagir. Se a gente vai ficar chorando, se a gente vai ficar parado, se a gente vai ficar estatalado, ou se a gente vai reagir. Ou se a gente realmente vai confiar em tudo que Deus fala e nem todo tempo Deus fala. Mas Deus nos prova. E ele provou, Deus desamparou para tentá-lo. Aqui a palavra é provar, não é tentar, não, é provar. Para saber tudo o que havia no seu coração. Aí alguns vão achar, se Deus deixou chegar aqui, é porque ele permitiu. É óbvio que ele permitiu. Mas ele quer saber o que você vai fazer. Ele quer mostrar quem é você diante dessa situação. Se você vai confiar, se você vai obedecer, se nós vamos honrá-lo nessa situação. Amém? Deus prova para revelar o interior do homem. Que interessante, né? O hebraico bíblico distingue provar, nassar, de tentar, que é patar, é induzir ao mal. O Deus nunca te induz ao mal, irmãos, mas ele prova o nosso coração. Isaac, ele foi, a tradição judaica diz que ele era já um homem feito, irmãos, não era uma criança, era um homem de 30 anos, deixa eu ver aqui novamente. Ele foi com o pai dele, ele sabia que se tratava de um holocausto, de uma oferta. A palavra diz que a oferta de holocausto é uma oferta de entrega absoluta. Nada é por acaso. Olá significa subir, né? Uma oferta que vai subir a Deus. Tá? Ele lá com a lenha. Versículo 2, né? Vamos continuar. Toma teu filho único que tu amas, Isaac, e vai para a área de molhar. Traze-o como holocausto em uma das montanhas que eu te mostrarei. Abraão levantou cedo pela manhã e selou o seu jumento. Ele tomou seus 2 jovens com ele, juntamente com seu filho Isaac. Ele cortou a lenha para o sacrifício, para a oferta, né, de holocausto, e partiu em direção do lugar que Deus lhe havia designado. Agora como Deus fala, Deus mostra, irmãos. No terceiro dia, olha só, irmão, nada é à toa. Abraão levantou os olhos e viu um lugar de longe, né? Eu creio que quando chega esse momento de você estar num lugar ousado, o entendimento é aqui. É aqui que você tem que estar. É aqui que eu te quero. Você vai para uma casa nova, vai para um trabalho
novo, vai para uma terra nova, ele vai falar com você, né? Aqui, que ele te quer. Abraão falou aos seus 2 jovens: fiquem aqui como um jumento. O menino, aqui a Torá vai dizer o menino, e eu iremos ao lugar. Mas a tradição diz que é um homem aqui. Nós oraremos e retornaremos a vocês. E foram eles juntos sozinhos, né? Aqui faz alusão ao que o Messias fez. Ele foi para a cruz, com a cruz na costa. Isaac foi com o holocausto. Saiu para um lugar chamado Caveira, Yeshua, em hebraico se chama Gólgota. Junto com Yeshua haviam também 2 homens, caminhando com ele para a morte, para a fé. Assim como Abraão e Isaac foram 2 jovens. Eles foram. 6. Abraão tomou a lenha do sacrifício e a colocou sobre os ombros. Yeshua levou a cruz dos ombros, seu filho Isaac. Ele mesmo tomou o fogo e a faca da imolação, e os 2 caminharam juntos. Isaac falou a Abraão: pai, eis-me aqui, meu filho. Aqui está o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Todos conhecem essa história, né? Deus proverá. Adonai Irê. A palavra Adonai Irê, Irê vem do verbo olhar. Olhar. Deus vai ver, meu filho, o cordeiro para o sacrifício, meu filho, replicou Abraão. No hebraico, o verbo ver está relacionado ao conceito de prover. No hebraico, ver não é apenas enxergar com o olho, mas ver e agir de acordo com o que se vê. Adonai Irê significa ele verá, mas o contexto mostra que ele verá e proverá. Por isso que a gente fala Adonai Irê. Ele está vendo e ele vai prover. Eu achei muito legal isso, porque às vezes, né, quando a gente está com a nossa família, eu estou vendo que está faltando, calma, quer dizer, está dizendo que eu vou prover, eu vou resolver. Calma, assim é o nosso Deus, Ele é o nosso provedor. Os 2 caminharam juntos. Quando finalmente chegaram ao lugar destinado por Deus, Abraão construiu o altar com a lenha. Ele então amarrou seu filho, isso tudo pacificamente, né? Isaac ficou ali, ele se entregou. Ele não debateu, ele não gritou, mas pai, o que você está fazendo? A palavra diz que ele foi amarrado no topo da lenha. Abraão estendeu a mão e tomou a faca de imolação para cortar a garganta do seu filho. O anjo de Deus chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui, homem sem anos. Não faças mal a mim. Não faças nada a ele, porque agora sei que tu temes a Deus. Eu creio, irmãos, que Deus está nos mostrando que pode não, vai chegar, ou já chegou, momentos da nossa vida que Ele quer ver até onde vai o nosso amor, até onde vai a nossa entrega. É aquilo que Ele mais amava. Até onde eu amo a Deus, até onde eu estou disposto a entregar aquilo que eu mais amo ao Senhor, a ponto de entregar um filho a Ele, a ponto de entregar uma carreira, a ponto de entregar um bem material, a ponto de entregar um ponto específico. Até que ponto nós amamos ao Senhor nosso Deus e dizer: eu não quero mais que você esteja nesse lugar, que você vá para o lugar que eu estou lhe mostrando e nos provar. Não estranhe se Deus provar o teu coração. Aleluia. Continuando a mensagem. Não faças mal ao menino, não faças a ele, pois agora sei que tu me temes. Deus, tu não lhe recusaste teu único filho. Irmãos, até que ponto nós amamos o Senhor? Abraão não recusou um filho. Quantos de nós não está aí? Quanto nós estamos abrindo mão pelo Senhor? Tempo, bem material.
material, situações. Não, esse tempo aqui é do eterno. Essa casa aqui é do eterno. Esse lugar aqui é do eterno. Achando que é que eu faço isso aqui. Às vezes é um trabalho voluntário, não sei. Mas até que ponto nós estamos amando o Senhor de todo o nosso coração, a ponto de entregar a Ele. Deus quer que a gente entregue, às vezes não estamos provando, para saber se nós vamos obedecê-lo. Abra sua palavra, sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2, para a gente finalizar. Irmãos, eu acredito que é muito difícil entregar um filho. Não é fácil. Até mesmo para Ana, quando ela prometeu, né? Senhor, se o Senhor me fizer ter um filho, eu prometo que entrega. Aí veio o filho. Ela não sabia se era do outro. O filho desmamou, o filho cresceu. O que ela fez? Ela cumpriu. Ela entregou o filho dela. Às vezes nós estamos prometendo, Senhor, se tu fizer isso na minha vida, eu prometo que eu vou servir na tua casa. Eu prometo que eu vou fazer isso, aquilo. Aí chega a hora, poxa, Senhor, agora eu não posso, porque meu trabalho não deixa, né? Agora eu não posso ter saúde. Deus não faz isso não, irmão. Ele quer ver a tua palavra. Até onde você vai cumprir a sua palavra. Porque Deus cumpre a palavra dele. Em Tiago 2, firme a sua fé na palavra. Para de olhar para os outros, não olhe para as pessoas. Porque as pessoas são assim assado. Olhe para o Senhor, olhe para a palavra de Deus, olhe para Abraão, um homem idoso, uma mulher idosa. Irmão, você não vê nenhum momento aqui, sabe, dizendo, dá para onde com meu filho, possessiva, chata. Não, me custou muito ter esse filho, porque esse filho é do Senhor, esse filho é o filho da promessa. Aquilo que Deus nos dá, irmão, a gente não pode ficar pegado, ai não, é meu, isso aqui é meu, não, isso é do eterno, o eterno te deu para administrar, não para você tomar posse, não para eu tomar posse. Aqui no livro de Tiago, eu vou ser rápida, fala que não adianta a gente dizer que crê, e se nós não praticamos aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos na palavra do Senhor. 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé, tem confiança, e não tiver obra. O que isso quer dizer? Você acredita em Deus, mas você não desenvolveu uma confiança nele. Eu acredito que Deus é comigo. Mas aí na hora de você dar um passo para frente, tu fica com medo. Irmãos, aqui a palavra está sendo clara. Aqui foi a entrega de um filho amado, único. Ele não tinha outros para garantia. Não, se morreu, não tem outro. A palavra vai dizer que ele acreditou que Deus iria ressuscitar esse filho, porque ele prometeu que por meio desse filho viria uma multidão. Agora ele está pedindo, então ele vai ressuscitar. Então ele vai fazer alguma coisa. O eterno, irmãos, ele nos prova verdadeiramente. A vida com Deus não é brincadeira. A vida com Deus tem que ser verdadeira. Eu creio em Deus. Não tem obra? Porventura a fé pode salvar? Não. Aí vai dar um exemplo, né? O irmão que tiver falta de mantimento, algum de vós disser, ide em paz, arrecados, fartai-vos e não der a coisa necessária. E se hoje alguém precisar de um lar, a gente vai se movimentar para levantar uma casa? Eu não posso, não está sobrando dinheiro. Então a gente vai deixar a pessoa no mundo? Te amo, tá, mano? Mas, pô, não dá, né? Será que a gente vai ter essa confiança? Não, o Senhor me deu a minha porção e Ele vai me ajudar nessa situação. Eu vi um caso real, tá, irmãos? Agora eu não me lembro, eu salvei no Instagram, de um homem, eu não lembro agora em qual parte da África que ele era.
Ele juntou o dinheiro, ele ia estudar medicina, juntou todo o dinheiro da vida dele para ele ir para outro país africano. Guiana. Tu viu esse testemunho? E ele, irmão, isso mesmo. Era para ele ir para Guiana. Quando ele chegou no aeroporto, mandaram ele para Goiânia, aqui do Brasil. Tu viu esse caso? Quando o homem chegou, o homem não sabia falar português, o homem não tinha dinheiro, o homem não tinha nada. Ele só tinha a vida dele toda naquela passagem. Né? Todo o dinheiro que ele tinha. Irmãos, ele chorou no aeroporto. E algumas pessoas se comoveram com a situação dele. Levaram ele para casa. A publicação não diz se era servo de Deus, se era igreja, não diz nada disso. Só diz que algumas pessoas se movimentaram, cuidaram dele, acho que ficou um mês, não é isso? Um mês na casa. Fizeram uma vaquinha, levantando dinheiro para ele conseguir ir para a Guiana. E eles conseguiram, irmãos. E ele foi estudar medicina. Conseguiu chegar lá. Ficou 6 meses na Guiana. Ele quis voltar para cá. E ele conseguiu. Ele voltou e terminou a faculdade dele de medicina na Bahia. Nessa publicação vai dizer assim, às vezes a gente acha que a gente está tomando um caminho errado na nossa vida, mas às vezes é um propósito de Elohim. Mas eu quero chamar a atenção aqui para os irmãos, o cuidado que essas pessoas tiveram com ele. Eu acredito, irmãos, que essas pessoas cuidaram dele não porque estava sobrando espaço, ou dinheiro, ou tempo. Era um homem estrangeiro, não falava português, desamparado. Até que ponto nós amamos ao Senhor realmente para a gente cuidar? Cuidar verdadeiramente, não de palavra. Cuidar, irmão, é ir lá na casa, é cuidar, se precisar dar banho, é fazer compra. Isso é cuidar. Não é ligar só, ou dizer oi pelo mensageiro. Você também é cuidar, não só. Abraão, ele pegou o filho dele, ele pegou, irmãos, o que ele tinha de mais precioso e foi entregar para Deus. Vocês estão entendendo a mensagem? Vocês estão entendendo o quão sério e verdadeiro Deus quer esse amor verdadeiro? Até onde eu amo a Deus? Até onde está esse amor verdadeiro por Ele? E a palavra aqui no livro de Tiago vai dizer: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei. Sabe a fé sem obras? É aquela coisa, a gente falar do testemunho dos outros, é da gente falar das maravilhas da Bíblia, é a gente falar e não faz nada. Não faz nada. Às vezes não, o Senhor não quer que a gente fale nada, mas quer que a gente faça tudo. Tudo no calado. A mão direita não precisa saber o que a esquerda está fazendo. É o cuidado, é a intercessão. Ninguém que precisa saber que você está em intercessão, mas você está. Você está aí em jejum, você está aí em oração, você está aí cumprindo, você está aí você está vendo e provendo. O ano está precisando de atenção. Até o meu irmão compartilhou ontem, né? No trabalho dele, às vezes as pessoas vão lá falando uma história, né, irmão? Mas às vezes precisa de atenção. A gente passa a vida corrida, está dando atenção para alguém? A gente tem que saber quem cumpriu o horário das coisas, né? Deus não quer esse amor. Porque Ele para tudo para nos ouvir. Né? Quando a gente invoca Senhor, a gente não quer Deus ocupado, a gente quer Deus Jesus. É ou não é? Tu crês que é um só Deus, fazes bem que os demônios creem. E os demônios também creem, mas eles obedecem. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac? Eu vi outro videozinho legal da competição do Masterchef, achei legal. Que eram os 3 finalistas. Eu estou falando disso por causa do valor de cada pessoa. Competição, né? Competição pensa melhor. Só todo mundo ali querendo ganhar, ninguém quer perder. E aí tinha uma finalista que estava sem a manteiga, ela precisava da manteiga, perguntou para os
dois rivais, uma mulher e um homem, perguntou para a mulher: tu me dá a manteiga? A mulher falou: não. Eu, hein, vai fazer uma receita aqui para. Quero mais, né? Que se lasque. Aí entrevistaram o rapaz. Ela: tu me dá manteiga? Não, ela nem perguntou para o rapaz. Ele disse assim: fulano, jogou a manteiga para ela. Aí entrevistaram ele: por que tu deu a manteiga para ela? Ele: olha, se ela for boa mesmo, ela vai usar a manteiga, que bom, só vai provar que ela é melhor do que eu. Mas se ela fizer com manteiga ou com melhor, tá tudo certo. Chegou na última hora, os jurados avaliaram isso. Irmãos, Deus está nos avaliando. Você sabe aquele testezinho com a criança que fica no prato? Que ela tem dois, o outro pareguinho não tem nada para saber se ela vai. Às vezes Deus está te dando porção dobrada, porque Ele está te testando a saber o que tu vai fazer. Se você vai dar para o coleguinha ou se tu vai ficar com tudo sozinho. A gente acha legal, né, fazer isso com criança, mas e nós, quando Deus nos testa? E aí, para finalizar do mais deserto, eu só mostrei um exemplo. Ele foi o vencedor por melhor prato, né? E acredito também, irmãos, que pelo caráter. Ele ainda falou uma coisa assim: eu quero dormir bem. Olha o que ele falou: por que ele não ia dormir bem se ele não compartilhasse? Vendo que ela estava precisando, ela tinha potencial para ganhar. Quer dizer, eu ganhei porque eu estava em vantagem. Eu ganhei porque eu estava em vantagem, eu tinha manteiga. Mas será que se ela estivesse com manteiga, será que eu sou realmente melhor do que ela? Ele falou: eu quero dormir bem. E ele dormiu bem, não, porque ele ganhou com ela usando manteiga. Ele não ganhou disso. Deus está nos provando. Deus quer saber até onde nós vamos amá-lo. E é essa a mensagem de hoje, amados. Para que nós tenhamos um coração assim, muito nele. Não olhe para trás. Poxa, lá na Mapendi, minha casa, 2 andares, muito melhor, agora está aqui, meu Pai é celeste. Meu Deus do céu, meu povo horrível. Lá na casa, lá no Rio de Janeiro, eu vivia bem melhor. Meu pai que mandou vir para cá, meu Deus. Ai, não foi Deus não, o negócio aqui está muito ruim. Ora, vocês vão ver nas escrituras que por causa de Ló, enquanto Ló não saiu de Sodoma e Gomorra, Deus nos destruiu aquele lugar, a sua diferença em determinado local, nossa presença aqui impede muita coisa de acontecer nessa região, irmãos. Porque você está aqui, porque você é servo do Senhor, porque você é justo. Porque você está aqui, porque você está naquele trabalho. Porque, nossa, irmãos, até na escola, eu falei até para quem foi? Paleira. Lembra-te? Eu orava naquela escola, irmão, eu via os jovens saindo igual uma manada de porco endemoniada. A gente estava orando lá. Senhor, traz paz. O jovem não quer estudar. Porque o espírito que está nele não quer que ele estude. Então a gente tem que orar: Senhor, coloca-nos, desperta eles para que eles queiram estudar. Para que eles queiram. Vocês sabem o que Deus fez comigo? Eu não gostava de estudar. Eu gostava de ler a Bíblia, mas nem estava estudando, não gostava. Muito ruimzinha, muito ruim. Quem gosta agora é a Bíblia, era muito ruim. Quando a professora, por exemplo, eu lembro como se fosse hoje, no ensino médio, chegou a professora lá de biologia, olhava para a cara dela e Deus começou a falar assim: sabe isso que ela está fazendo? Fui eu que fiz. Aí quando Deus falou para mim que foi ele que fez, eu gostei. Aí isso me fez me interessar pela matéria. O Senhor me despertou o meu interesse. Foi dessa maneira que ele fez comigo. Não foi minha mãe, foi meu pai, foi o Eterno. Então nós precisamos entrar em oração: Senhor, desperta esse interesse. Quantos estão presos? Aquela mente: não, a minha vida vai ser isso, meu pai é assim, minha mãe é assim, todo mundo é assim, eu vou ser assim. Só o Senhor para libertar essa mente cativa. Só o Eterno. Às vezes a pessoa é condicionada pela vida inteira. E Deus quer fazer uma nova
história através de você, através da minha vida. Mas para isso, irmãos, nós todos nós, cada um de nós, precisamos desenvolver essa confiança. E ela é na prática. Ela é aquela, meu Deus do céu, vai faltar não? Não vai faltar. Qual garantia que você dá? Nenhuma. Difícil, né? É difícil. Mas é o caminho. É o caminho. Para finalizar aqui, Tiago 2. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras. Estão falando de Abraão, Abraão? E pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Nós queremos ser amigos de Deus, então a gente vai ser testado. Veja então que o homem é justificado pelas obras, pelas nossas atitudes, pela atitude de confiança nele. Mas ninguém aqui obedece o mandamento. Eu estou no caixa. Morar, eu estou lá na região, ninguém sabe nem que é Torá. Você está ouvindo a Torá? Obedece aí onde você está. Ah, mas aqui ninguém entende nada. Olha para o Senhor, confia nele. Guarda os mandamentos. Mas eu não sei fazer. Deixa o Espírito Santo te direcionar. Ele vai te direcionar. Veja então que o homem é justificado pelas obras e não só pela fé. Então a gente precisa ouvir e fazer. Senão não adianta. De igual modo, Raabe, a prostituta, né? Não foi também justificada pela atitude dela. Ela não salvou, ela não guardou, ela não escondeu, ela não deixou aquele povo matar os espiões. Ela conhecia eles por acaso? Não. Mas ela ouviu falar que Israel, o que Deus já tinha feito, e ela acreditou. E por ela acreditar, ela tomou aquela atitude. E por causa disso, ela não morreu. Você lembra da faixa vermelha? O sangue de Yeshua é que guarda. O sangue de Yeshua vai guardar desobediente? Não. Ah, Deus mandou eu ir para uma zona de conflito. Se o Senhor mandou você para uma zona de conflito, Ele vai te guardar. Não tenho medo. Eu não tenho medo, irmão. O Senhor me quer aqui? Amém, mas se o Senhor não me quer, também não vai, não. Não vai, não tentar a Deus. Quando recolheu os emissários e os despediu por um caminho, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras. Assim como Deus provou, testou Abraão, Ele pode nos testar. Para nos revelar o que é no nosso coração, para nos mostrar se nós vamos cumprir a sua palavra. Aí Deus fala com você, ó, eu quero que você faça isso e isso e aquilo. Aí vem um profeta lá, olha, eu estou mandando você fazer isso, totalmente contrário do que ele falou. Tu vai querer um profeta? Ou o que Deus falou com você? Para nos mostrar se cumpriremos a sua palavra, que realmente nos entregamos totalmente à vontade do Eterno, como oferta de olá. Se entregar totalmente para Deus não é fácil, eu sei, não é. É todo dia, Senhor, eu quero entregar ao Senhor, eu quero confiar em Ti, eu não quero olhar para as circunstâncias. O Urancho sempre canta aquela música, né? Não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor, não me guie por vista alegre. Que música é difícil de viver. Não me guio por vista alegre, estou. Deus que é isso, irmão, da gente. Você não está vendo nada de bom. Ah, alegre estou. Quando eu estou mal, eu falo para mim, eu estou ótima. Tem que falar, porque a palavra tem poder. A palavra são sementes. Ai, meu dia está horrível. Já acordou se sentindo mal com dor aqui. A preocupação, chegou todas as notícias, você fica. Eu tenho que conversar em nome de Jesus, Senhor, abençoa meu dia vai ser ótimo, meu dia vai ser proveitoso, Deus vai me ajudar. Começa a falar, para que a gente possa caminhar, irmãos. O Senhor falou, tem de bom ânimo. Por que bom ânimo nesse mundo? Nas
Ele mostrou que confiou em Deus quando obedeceu o que ele pediu. O amor é demonstrado com atitude, não tem outra forma, e não com palavras. Nós precisamos mostrar com as nossas obras que amamos a Deus e ao nosso igual. Crer não é suficiente. Junto com a aprovação veio o escape. Abraão, quando ele foi entregar o filho dele, o que Deus fez? Não precisa, já mandei o cordeiro. É literalmente está escrito aqui. Cordeiro. Naquela hora que você vai se entregar, Senhor, está aqui. Não precisa. Imagina o alívio que ele sentiu. Eu achei que estava pedindo mesmo, hein? Eu sei que é difícil, irmãos. A caminhada com Deus não é fácil. Mas a gente precisa se entregar, às vezes, por essa situação desse homem, né? O que as pessoas fizeram para abrir mão? Tu acha que Deus desamparou essas pessoas? Tu acha que a pessoa que recebeu esse homem na casa, a gente recebeu alguém na casa tão íntimo, né? Tão particular. Tu acha que essa pessoa não foi abençoada? O dono desse lugar, ele é abençoado. Ele é e será abençoado, porque ele abriu essa porta. Deus inclinou o coração dele, inclinou, mas ele vai ser abençoado. Então, quando nós abrimos nosso coração para viver a palavra, vocês lembram da arca que estava sem tempo? Gente, a arca, ela não ficava nem no santo do santo, ela estava no santo lugar. Não podia olhar para ela. Ela ficou, vocês lembram o nome do homem que ficou com ela? Vocês lembram? Não lembro. Abinadab, que ficou com a arca? Não lembro. A palavra diz que a casa dele foi abençoada. Foi 20 anos. Foram anos. Porque a arca estava guardadinha ali, não tinha descanso, não tinha tempo nunca. E eu creio, irmãos, que por mais difícil que seja, a gente está falando aqui para soldado, para cair. Você é soldado. Antes de terminar, eu estava ali orando. Eu vi que foi o Espírito que falou comigo, né? Vocês imaginam um soldado indo para a guerra. Primeiramente, alguém quer ir para a guerra? Para que ninguém quer. Pode ser uma má maré. Só se for doido, né? Sobre bora, né? Não sei. Mas quando chega lá na fronte com o inimigo, não vamos ver como é que está o coração desse homem e dessa mulher. Com a arma na mão. É confortável? O Senhor estava ministrando no seu coração. Não é confortável. A guerra tem prazo. Dia 20 acaba, tá, gente? Ninguém sabe quando acaba. Eles estão à disposição. E assim o Senhor quer, irmãos. Deus não quer a gente confortável. Eu estou cansado hoje. Hoje eu não quero orar. Oi, você está na guerra. Levanta, vai orar. Pode baixar. Hoje eu estou confortável. Você está na guerra, vai morrer. Porque assim que essa canção levanta a mão para nós. Quando a gente começa, poxa, você está na guerra. Você está na guerra pelo seu lar. Você está na guerra para obedecer. Você está na guerra para se entregar para Deus. Você está na guerra para fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus não é fácil. Mas Deus está comigo, e daí? Deus está contigo, não vai ser fácil. É cansativo demais. Cansa, gente, mas tem que ir, irmão. Vai nessa força aí. Vai, vamos embora, levanta aí. É um dando a mão pro outro, levanta, está cansadinho, faz um turno agora, dorme um pouquinho, que agora vou eu. É assim. Continuemos a orar uns pelos outros, por esse ministério, pelos demais irmãos também. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus, Hamashia. Amém. Amém. Garoto. Só fazendo uma correção, não eram 2 andares, eram 3 andares. Quando, agora no finalzinho, nossa maior estava falando, eu sou meio saudosista, né? E quando eu lembro, me fala assim, essas coisas espirituais,
Eu me lembro da minha época, da minha geração, uma geração de homens e mulheres valentes, no sentido espiritual. Nós frequentávamos uma vigília toda primeira sexta-feira do mês da Igreja Congregacional do Primeiro Amor, a quem honra, nós devemos a honra ao Eterno e àqueles que têm sido importantes, foram importantes nas nossas vidas. O saudosos, Reverendo Maurício Souza Jardim, que eu conheci durante esses quase 50 anos, os meus quase 50 anos. Ele era um militar nato da reserva da aeronáutica, major da reserva da aeronáutica, um homem espiritual, um homem que fundou uma porção de igrejas, seminários, e um desses talvez, um desses discípulos dele, na época era aluno da AMAN, depois se tornou coronel do exército, Reverendo Jesaías dos Anjos, da Igreja Congregacional ali em Vila Valqueira. Seguiu os mesmos passos. Era um grande homem de Deus também, se tornou um grande homem de Deus. Na estatura, que era, não passava naquela porta, sempre tem que se abaixar, mas ele era pequenininho. Ele era conhecido na época, e até o final da sua vida, ele já partiu também para o Senhor, como o pastor Chorão. E naquela idade dele já, e como aspirante depois, quando estava vivo, quando ficou vivo, antes de partir, continuava chorando. Quando ele se emocionava, ele não conseguia falar nada, começava a chorar. Meu reverendo, guarda para mim esse som aí. O reverendo começava a cantar quando ele estava falando, e aquela vigília, ali todo mundo ligados no Espírito. Estou pensando que ele ia começar a cantar não era Assembleia de Deus, mas um hino de mais agitado, Ele começava a cantar assim, e o Jesaías o acompanhava. Amém, meu mestre. Amém, meu mestre. Amém, amém, amém. E todos juntos. Amém, meu mestre. Amém, meu mestre. Amém, amém, amém. E sua Camila. Amém, meu mestre. Amém, meu mestre. Amém, amém, amém. E bem forte. Amém, meu mestre. Amém, meu mestre. Amém, amém, amém. E para terminar, amém, meu mestre. Amém, meu mestre. Amém, amém, amém. Vamos dar salve de palmas para Yeshua. Aleluia. Aquela vigília era tomada e Hashem tocava as pessoas de uma maneira assim muito tremenda. Aquela época era a época de Techuvá, não a Techuvá que estamos vivendo hoje. Se naquela época estivéssemos vivendo esta Techuvá,
já foi uma grande explosão naquela época. Por quê? Nós tínhamos os congregacionais, batistas, assembleanos, adventistas, tinha tudo quanto denominação, pessoas jovens de várias denominações. E uma época em que pastores de certas denominações não comungavam um com o outro. E por isso que eu digo que era festival, era retorno, era o início do retorno. Porque todos juntos, numa época onde não viviam juntos, os pastores, os líderes não viviam juntos, não comungavam uns com os outros, mas os jovens estavam todos ali. E eles não ficaram ali, eles foram, cada um terminava, cada um ia para a sua congregação. Eu vou passar a vir aqui agora, porque aqui eu senti a presença de Deus. Não tinha isso. Só iam nas vigílias, das 22 até às 6 da manhã. E eu sempre aprendi, na minha eternidade de 11, 12 anos, a orar de olhos fechados. E era o único lugar que a gente orava de olhos abertos. Estava terminando a vigília, 5 horas da manhã, a gente íamos lá para o terraço do prédio, a céu aberto. E o reverendo Amaury dizia assim: abra os teus olhos e comece a agradecer ao Senhor. Ore de olhos abertos. Que coisa difícil para mim foi isso. Porque eu só aprendi a orar de olhos fechados, nunca tinha orado de olhos abertos. E foi ali que eu aprendi a orar de olhos abertos. Mas só ali. E a gente começava a agradecer ao Senhor. Ninguém pedia nada, só agradecia. Meus irmãos, essa palavra de Deus, nesta manhã, esse Senhor, me trouxe esta lembrança, para que a gente agradeça mais do que a gente peça. E nós temos uma necessidade de pedir muito, só pedir. E pouco agradecer. Agradecemos, mas muito pouco. Deus quer que nós passemos a agradecer mais. Aleluia. Um pai não sabe o que o filho necessita? Sim ou não? Eduardo? Sim. Uma mãe não sabe o que os filhos necessitam? Sim. Então não precisa pedirmos para Deus. Vamos agradecer. Vamos aprender a agradecer mais. Vamos restaurar os princípios, agradecendo mais do que pedir. Porque Ele sabe todas as coisas. Ele nos conhece. Ele te conhece. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Tu és o nosso Pai Celestial. Tu nos amaste, a tua palavra nos diz que tu amaste ao mundo de tal maneira. Aleluia. A tua palavra não diz que tu amaste o judeu de tal maneira, mas a palavra está lá, mundo. Aleluia. Tu amaste o mundo de tal maneira que tu destes teu Filho único, unigênito, para que nós pudéssemos ter a vida e a vida eterna. Tu não se preocupou em doar o seu filho, Rachel, ou em guardá-lo para que ele não passasse o que ele passou aqui neste mundo, Senhor. Mas tu nos amaste primeiro, Senhor. Baruch atah Adonai, bendito seja o Senhor. Baruch haba b'shem Adonai, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. A ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque tu nos assistes. E Yeshua, certa feita, disse: o Pai não dorme e está a trabalhar até agora. Ele cuida de mim, de você. Ele cuida e sabe das necessidades que temos. E não deixa nos faltar nada. Baruch Hashem. Tudo Arabá, Hashem, pelo teu cuidado. Eterno, nós queremos suplicar-te perdão, Senhor.
Porque em muitos momentos, não é em dados momentos, mas em muitos momentos, nós dizemos assim: Pai, estou passando isso, estou passando aquilo, o que tu queres para mim? Eterno, surgem dúvidas. Isso é momento de dúvidas. Que nem de nós tenhamos dúvidas, Hashem, de que tu cuidas de cada um de nós. Ele é um momento, Hashem, ou quando bater esse momento, Hashem, nós comecemos a agradecer, Senhor. Aprendamos a agradecer. Porque quando nós passamos a agradecer, a nossa emuná, a nossa fé, toma um posicionamento poderoso nas nossas vidas. Eterno, no judaísmo, nós temos ouvido falar que certos que o Podemos diz: olha, aquele tefilim é muito poderoso. Olha, faz uma oração daquele tefilim que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eterno, tefilim é a tua palavra. Nós sabemos que a tua palavra tem poder, tem devorar. Nós sabemos disso. Mas, Eterno, não temos sombra de dúvida de que, através da verdadeira Torá que é Yeshua, nós, Hashem, podemos e temos todas as coisas. Que aprendamos a agradecer, Hashem, pela tua Torá. Que aprendamos a agradecer, Hashem, pelo teu agir nas nossas vidas. E que passemos a confiar cegamente, Senhor, nos teus desígnios. A minha vida está nas mãos de Deus. Os meus problemas, Deus resolverá. Nenhuma aprovação me desanima, mas nós temos a vitória e a confiança, a emunar que tudo está no vosso controle. Abençoe os presentes, abençoe aqueles que não puderam vir nesta manhã, abençoe aqueles que nos assistem, Hashem, derramando de ricas brachot, de ricas bênçãos, bênçãos especiais de Shabbat, neste dia santo, neste dia, Hashem, de emunar. Sim, Shabbat é um dia de fé. Shabbat é uma mitzvah que quanto mais nós obedecemos, Hashem, mais retorno nós temos da nossa parte, Senhor. E não precisamos nos preocupar, porque sabemos que a minha bênção, a minha brachá, ela chegou para mim nesse dia especial. Ministra, Hashem, sobre cada um, Senhor, sobre cada congregação, Senhor, que tem honrado a Ti, Senhor, com a vossa emuná, que tem honrado, Senhor Deus, a Ti, Senhor, com a confiança no poder, na quebrar a Tua palavra, Senhor, através do Senhor Yeshua. Sonde os nossos corações, perdoa os nossos pecados e a nossa pouca fé em certos momentos, Senhor Deus. Derrama das tuas brachot sobre Jerusalém, sobre Israel, e tenha compaixão da nossa nação, do nosso país, o grande Brasil, Senhor. Eterno é o Rei, salva-nos, Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Se você trouxe o seu dízimo, sua oferta, você vai poder fazer nesse momento. Lembrando que estamos encerrando agora, mas lá para as 16 horas estaremos de volta, os homens e as mulheres, os nossos ahim e ahiot, para podermos estar aqui abrilhantando o nosso chá das mulheres logo mais à tarde, para a glória de Hashem. Eterno Rei, toma nas suas mãos as nossas vidas. Receba os nossos dízimos e ofertas. Abençoe, prospere os fiéis, dizimistas e ofertantes.
manifestando a tua receita, a tua graça, manifestando o teu devorar, o teu poder sobre a nossa fé e também o amor, Senhor, que tu tens colocado em nossos corações, em doar, em primeiro lugar, as nossas vidas e os nossos bens. Continue conosco, leva a cada um que estará indo para os nossos lares, aqueles que ficarão aqui, Senhor, já para aguardar o evento logo mais. Abençoe o evento, traga aquelas pessoas que tu queres também nesta tarde, Senhor. Continua conosco. Choramos gratos, não porque mereçamos, mas nós choramos pelos méritos e em nome do Senhor, Yeshua HaMashiach. Amém. Recebamos a brachá, a bênção sacerdotal. Yimareke Adonai Bismereva Yavi Adonai Pavelecha Vimoreka Isal Adonai Pavelecha Viasem Lecha Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem Yeshua HaMashiach Adonenu Moshiach Yagá. Amém. Em nome de Yeshua, nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom e Lehi Praot. Até logo mais à tarde.